Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Gustavo Brandão, sou bolsista do Residência Pedagógica Biologia na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Pontal, em Ituiutaba, e hoje continuaremos nossas aulas de genética falando um pouquinho sobre o ciclo celular. O que acontece nesse ciclo, quais as divisões que ele ocorre e para que ele serve? Entendemos que as células eucarióticas são células mais elaboradas internamente. Suas estruturas são mais complexas, fazendo com que as transformações que serão ali feitas durante o processo de divisão celular não seja tão simples. Então, esse ciclo celular ele é responsável pelo crescimento e pela divisão dessas células, desde o seu surgimento, passando pela sua divisão celular, até chegar à sua morte, onde também é conhecida pela apoptose, fazendo com que algumas proteínas interfiram nesse processo de crescimento, fazendo com que a morte da célula seja induzida mais rápido, fazendo com que aquela energia que era demandada para o crescimento seja demandada para a morte dessa célula. Então esse ciclo celular é dividido em principais duas etapas, onde a primeira é aquela responsável pelo crescimento e desenvolvimento daquela célula, aumentando o seu tamanho, a síntese de proteínas bem mais forte, conhecido então pela intérfase, onde vai ser o intervalo entre as transformações que irão acontecer naquela divisão celular. Já a segunda etapa é conhecida como a mitose, que é responsável principalmente pela divisão daquela célula, gerando células filhas geneticamente idênticas à sua mãe. Então a gente no próximo slide vai detalhar um pouquinho mais essas fases. Então na intérfase a gente consegue dividir em 3 subfases. A primeira é aquela conhecida como G1, que é um primeiro intervalo entre as divisões celulares, onde a síntese de proteínas vai estar bem constante, fazendo com que seja importante para aumentar o tamanho dessa célula, além de também fazer com que a diferenciação da célula seja fundamental para que as funções biológicas dessas células sejam feitas de forma eficaz, sejam feitas de forma eficiente. Já a fase S é responsável pela síntese do DNA, ou seja, é onde vai ser permitido com que a replicação desse material genético seja feita, além também da duplicação cromossômica, onde cada cromossomo estará representado por uma cromátide, sendo unida por um centrômero. Já na última subfase, a G2, nós encontramos em menor escala o crescimento dessa célula, e também, principalmente, temos a síntese de proteínas que serão necessárias para fazer a divisão celular, como, por exemplo, aqueles microtúbulos que são feitos pelos centrômeros responsáveis pela segregação, pela separação das cromátides irmãs em uma das fases da mitose. Então, ao final da intérfase, a gente já consegue entender um pouquinho quais são os significados biológicos que esse ciclo celular pode gerar para os nossos organismos, para as nossas células. Então, por exemplo, nós temos a regeneração celular, que vai ser constante durante esse ciclo, durante essas divisões celulares, para substituir aquelas células que não são mais funcionais. Temos também o exemplo de regeneração tecidual, ou seja, aquela pele morta, por exemplo, que está em constante apoptose, tem que ser substituída por aquelas células que estão vivas. Temos também o exemplo da reprodução assexuada, que é diferente do processo de meiose, que já gerará os gametas, assunto para as próximas aulas. Além também que as células ficam preparadas para a divisão mitótica, que vou explicar um pouquinho no próximo slide. Então a mitose é aquele processo em que a célula-mãe passa por uma divisão celular, gerando células filhas que irão conter o mesmo número de cromossomos, além também de conter a mesma informação genética que foi ali transmitida para a célula filha. Então, além daquelas significações biológicas que acabamos de falar, a mitose é importante para fazer a distribuição equitativa desses cromossomos e dos componentes citoplasmáticos que encontramos dentro das células. Quando iniciada a divisão celular, uma série de transformações acontecem dentro da célula, fazendo com que algumas alterações aconteçam nas organelas que estão ali dispostas dentro do núcleo, dentro do citoplasma, em todo o envoltório da célula, fazendo com que isso possibilite o aumento no número dessas células. E para fazer esse estudo dessas divisões, dessas transformações,
Nós separamos a mitose em principalmente 5 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase, telófase e a citocinese, que muitos pesquisadores discutem se isso é uma fase ou se é apenas uma consequência da telófase. Então vamos falar um pouquinho de cada fase, tentando destacar quais são as principais transformações que ocorrem dentro da célula durante essa divisão celular. Para começar, nós temos a prófase, onde conseguimos encontrar os cromossomos mais condensados do que na intérfase, duplicados, e também nós conseguimos enxergar o envoltório nuclear já começando a se desfazer, se desorganizar. Também é utilizada a palavra despolarização, fazendo com que esses cromossomos fiquem mais expostos, entrando em contato com as fibras do fuso que estão começando também a se desenvolver ao longo da célula. Em seguida, nós temos a metáfase, que é aquela responsável por ter os cromossomos com seu alto grau de condensação, que eles estão localizados principalmente na placa metafásica, na placa equatorial da célula, ou seja, bem na parte central da célula ali, onde as fibras do fuso já estarão associadas a esses cromossomos para fazer a outra sequência de eventos, de transformações que irão ocorrer dentro dessa célula. Então, na anáfase, a gente tem uma fase característica pela migração das cromátides irmãs para os polos da célula, ou seja, esses fusos mitóticos irão se encurtar, trazendo as cromátides irmãs daqueles cromossomos para os polos das células, para que ela possa ser mais fácil de ser dividida na próxima fase. E por fim nós temos a telófase, que ela é caracterizada principalmente pela essa polarização de volta do envoltório nuclear, ou seja, dessa organização de volta da membrana nuclear, fazendo com que proteja principalmente aquele cromossomo que está ali dentro e que é encontrado no seu menor grau de condensação, aquele encontrado na intérfase. Lembra da cromatina desorganizada? Então ele volta a ter essa conformação, além também de ter a despolarização das fibras do fuso, que vão permitir que a segregação da célula seja feita, conhecida como a citocinese. Com isso, nós terminamos o nosso processo de divisão celular mitótico e iremos agora assistir a aula sobre meiose, aquela que vai gerar os gametas. Fiquem ligados e agradeço aqui à Universidade Federal de Uberlândia e o programa Residência Pedagógica. Até mais, pessoal!